A graça e a paz, queridos, tudo bem? Que bom poder estar com vocês mais uma vez no nosso PG Live. É um prazer muito grande estar com vocês, entrando dentro dos seus lares aí, eu e a pastora. E eu entro um pouquinho antes agora para poder dar alguns avisos referente à nossa semana. Queridos, nós estamos orando e buscando a presença do Senhor constantemente, e nós estamos no capítulo 9 de Daniel. Essa semana e a semana passada, nós estamos lendo o livro de Daniel. E a semana que passou também, na sexta-feira, nós fizemos o nosso culto de oração, clamando pelo Brasil, clamando pelas famílias, pela igreja, enfim, vários pedidos eu coloquei para que os irmãos estivessem orando e lendo também o Salmo 91, lembra? Então nós estávamos ali nas 8 horas, todo mundo ali na sua casa, com seu querido, querida, seus filhos, enfim, no seu lar, no seu trabalho, às 8 horas, buscando a presença do Senhor, juntos no mesmo Espírito. E nós lemos o Salmo 91. E essa semana, queridos, às 8 horas, nós estaremos reunidos novamente na sexta-feira, às 20 horas, e estaremos lendo o Salmo 46. Salmo 46. Nós vamos ler o Salmo e orar, clamar novamente pelas famílias, pela cidade, pelo Brasil, pelas autoridades, enfim, não faltam os motivos de oração, aquilo que Deus colocar no seu coração com essa direção. Tá, queridos? Então, estamos aí buscando a Deus, buscando a presença do Senhor. No domingo, teremos o nosso culto live ainda. O governo ainda não soltou nenhuma restrição para a semana que vem, depois de domingo, a gente vai ficar sabendo. Mas, enfim, vamos trabalhando, buscando a presença do Senhor. Eu quero pedir também que nas suas orações, queridos, vocês possam orar pelo pastor Paulo e pela sua esposa Marlene. Eles são pastores lá em Itu. O pastor Mário pediu para que a gente estivesse orando por eles, porque eles estão internados com Covid-19. Então, orar também pelo pastor Paulo e pela sua esposa Marlene, tá ok? E nesse momento de oração. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus que nos dê entendimento na palavra nesta noite. A pastora já está posta lá, já está esperando para começar então, que nós possamos ligar as nossas vidas na presença do Senhor. Vamos orar e vamos passar esse momento então para a pastora. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite tão agradável, Pai, e pela graça e misericórdia que o Senhor nos dá
de começarmos mais um live na Tua presença, juntamente com os nossos queridos irmãos. Apresentamos diante do Senhor a vida do pastor Paulo e da sua esposa Marlene, pastores lá em Itu, os dois, o casal está internado com Covid-19. Que a Tua graça resplandeça sobre eles, sobre a igreja, lá em Itu, Senhor, em nome de Jesus. Que a bênção, Senhor, venha sobre eles e sejam curados e libertos dessa enfermidade, em nome de Jesus. Toma a vida da pastora nesse momento, nas Tuas mãos, querido Deus, e que a graça do Senhor resplandeça sobre cada família. Eu quero, neste momento, ligar cada lar diante do Senhor, e que esse estudo traga discernimento e graça na vida de cada um que estará vendo e ouvindo. Em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Amém, uma boa noite. Que Deus possa falar aos nossos corações, né? Com muito prazer que entre na sua casa para trazer a palavra de Deus. O nosso pão, a nossa água, que supra a nossa necessidade, a nossa sede de amor e a nossa sede de adoração, a nossa sede de fé é suprida, né, pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos dê a graça e que a palavra do Senhor possa falar grandemente aos nossos corações. Amém? Hoje o tema é fome de Deus, né? Fome é desejo, né? Desejo, querer, desejar comer, desejar, né? Isso é fome, ter fome, desejo de comer, desejo, né? A introdução, Amós foi um profeta do Velho Testamento que profetizou há 750 anos antes de Cristo. Ele não só profetizava a respeito de Judá, mas também a todo Israel. A tônica dele era para que o povo se preparasse para se encontrar com Deus, né? Amós 4:12. Mas não só isso, mas que também o povo daquela época passaria por momentos que eles iriam buscar a Deus de uma forma desesperada, como se o povo estivesse agonizando por falta de pão e sede de água. Isso, simbolizando a palavra de Deus, Amós dava a entender na sua profecia que as coisas do mundo da época não bastariam para preencher o vazio que eles estariam passando. Aquele povo iria buscar a palavra de Deus, pois só ela é que poderia trazer satisfação e suprir a tudo o que eles necessitavam. Só que eles não iriam encontrar o que eles buscavam. Esse cenário do profeta Amós é o mesmo do qual o mundo está passando nesse exato momento, do qual estamos vivendo. Pois o povo de Deus de hoje tem quase em seu todo, com raras exceções, as mesmas características. Vamos fazer aqui um paralelo e refletir nesse contexto atual e notaremos na infalível palavra de Deus num aspecto geral. Veremos o trabalhar do Espírito Santo a cumprir as profecias. Então Amós, ele não fazia parte, né, dos profetas, ele não estava no meio dos profetas de Deus. Mas ele era um cultivador, ele era um agricultor, ele cultivava a terra e ele também pastoreava o rebanho, né, o rebanho ali. Então ele era um homem que cuidava, né, que não era, que vivia ali buscando a Deus, trazendo profecias, mas Deus tira ele, traz ele, né, do meio da terra ali, do meio do trabalho, né, de cultivar, de cuidar dos bois e das ovelhas, para poder trazer a profecia ao povo de Israel, né? Para poder falar, e ele fala com grande veemência, com grande autoridade, ele fala para aquele povo a palavra de Deus, ele traz a palavra do Senhor, né, para aquele povo, e também para nós, né, a Bíblia é escrita para nós, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é para nós. O povo de Deus que está longe, quiser voltar, pode ser tarde, né? Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, fome, né? É desejo ardente, desejo de querer, necessidade realmente, né? De fome e de pão. Mas aqui Deus fala que eles não iriam encontrar, né? Que eles não iriam ter como encontrar aquilo que eles estavam desejando. Ter fome da palavra, ter fome de Deus, fome de pão. Então, água, 2 alimentos aí básicos, né, para nossas vidas, mas essenciais para nossas vidas, não é? Então,
o povo de Deus estava longe de Deus. E Amós ele vem trazendo a palavra de Deus para levar o povo ao arrependimento, para levar o povo a buscar novamente a Deus, a se colocar na presença de Deus, né? E no contexto nosso atual, daquilo que nós estamos passando, né? Nós vemos aí uma grande necessidade de arrependimento, né? De se colocar realmente na presença de Deus, de buscar a Deus, de colocar o nosso coração, de inclinar o nosso coração a buscar por a água, pelo pão de Deus, né? Não por coisas desse mundo, mas buscar em Cristo, buscar em Deus a nossa necessidade, né? Que nós temos. No tempo da graça, Jesus, o alimento que pode saciar a todos. Então, Jesus, ele é o alimento, né? João 6, 35, 30, 35. João 6, 30, 35. Então, dizendo-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus lhe deu a comer o pão de Deus. Disse-lhe Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus ele se coloca aqui, o povo pede um sinal, falando, olha, Moisés deu um sinal, né? Que ele era profeta, Moisés deu um sinal que ele era um homem de Deus, Moisés deu um sinal, e ele fala, né, que o que você faz para que a gente creia em você, né? E eles começam a falar sobre o maná no deserto, como está escrito, Deus-lhe de comer o pão do céu. Então Jesus ele começa a falar aqui, aquele povo que está falando do sinal do maná, do pão que Deus deu para eles, né? E falando, o que é que você vai fazer para que a gente creia? Diz, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu. Então Jesus coloca, Moisés não deu para vocês o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então Jesus ele é o alimento, né? Jesus ele nutre, ele conserva, ele provê a necessidade. E o alimento é uma necessidade básica das nossas vidas, não é? E Jesus ele se coloca como o alimento, ele coloca como o verdadeiro pão que desceu do céu. Porque eles colocam Jesus aqui, falando para Jesus sobre Moisés. Moisés nos deu o pão, né? E Jesus fala, eu sou o verdadeiro pão dos céus. E aí ele vai colocando, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, ele coloca nessa condição, por quê? Porque o maná, as pessoas comiam o maná e morreram, né? Eles comiam, eles morreram. Nenhuma pessoa que comeu o maná teve vida eterna ou sobreviveu, né? Eles morreram. Então, Deus está falando sobre eternidade, sobre a vida de Deus, que Jesus trouxe do céu. Que Jesus veio com essa responsabilidade de dar vida ao homem, de trazer vida ao homem, de fazer com que o homem renasça, né? De trazer o alimento. E nós sabemos que para gerar alguém, para ser gerado, necessita de alimento, precisa de um alimento. O alimento aqui da terra, o pão aqui da terra, ele jamais vai nos dar vida eterna. Ele jamais vai nos garantir que nós tenhamos vida com Deus. E Jesus, ele veio do céu. Por isso que Deus, ele vem trazendo o pão do céu e a água dos céus para nós. Porque ele traz alimento eterno, alimento que vai nos vivificar, alimento que vai nos dar vida. E essa vida só se encontra em Cristo Jesus. Por isso que ele fala, eu sou o verdadeiro pão que dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Só que aqui eles não estavam pensando no pão de vida eterna, eles estavam querendo o pão realmente, né? O pão que Jesus havia multiplicado, o pão da multiplicação que eles viram ali, eles queriam um pão natural, né? E Jesus lhe disse, eu sou o pão que dá vida, aquele que vem a mim não terá fome,
e quem crê em mim nunca terá sede. É interessante que espiritualmente nós temos uma grande fome, uma grande sede, não é? E nós buscamos Cristo, buscamos Deus em tantos lugares. Aonde Ele não está, nós buscamos. Os primeiros lugares que nós buscamos a Deus é onde exatamente Deus não se encontra, é onde Deus não está. Porque Deus ele só vai ser encontrado na pessoa de Cristo Jesus. Porque Jesus ele é o alimento que desceu do céu para produzir em nós um novo ser, para produzir em nós vida, para produzir em nós homens santos, homens de Deus, pessoas que creem em Deus, pessoas que confiam em Deus, né? E Jesus ele fala que só Ele pode saciar essa sede que nós temos de comunhão, essa sede que nós temos de Deus, essa sede que nós temos, que nós não vamos encontrar em nenhum lugar, a não ser na pessoa de Jesus, porque só Ele pode nos dar, só Ele é aquele que Deus, que foi enviado por Deus com essa missão de nos saciar, de nos preencher como homem, de nos dar a segurança de vida eterna, de nos dar a garantia de uma eternidade, nos dar a garantia de que nós estamos comendo o alimento verdadeiro, um alimento que é proporcionado pelo próprio Deus, que é Cristo Jesus, como pão e como a nossa água. Já no campo, agora, João, espera um pouquinho. Mateus 4. Mateus 4, 2 a 4. Já no campo espiritual, só a palavra é que pode preencher. Né? Mateus 4, 2, 4. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, agora não vai sair, né? Ele fica 40 dias, né? 40 noites sem comer, não é? E aí, terminando ali os 40 dias, imagina, né? A gente faz um dia, a gente fica acabado. Imagina 40 dias e 40 noites sem comer. E ele sente fome. Aí chega o tentador, né? Na hora que ele sabe que ele vai, na maior fragilidade do momento ali, ele chega e ele joga dúvida na mente de Jesus. Se tu és, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, ele responde e fala, está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aqui a gente vê que o espiritual, a nossa vida, a vida que Deus quer que nós vivamos, a vida que Deus quer nos ensinar através da palavra dele, nós só vamos encontrar no próprio Deus. Não adianta a gente correr aqui, correr ali, correr lá, né? Buscar em homens, buscar em mulheres, algo que somente está em Deus e está na sua palavra, não é? Jesus, ele é a palavra de Deus e a palavra de Deus é Jesus. Não dá para a gente separar os dois, porque os dois são as mesmas coisas, né? A palavra e Jesus é a mesma. E ele fala para Satanás, não vou transformar essas pedras em pães, por quê? Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o pão, ele vai nos dar o alimento. Se a gente só comer pão, só comer o alimento dessa vida, a gente vai ter uma vida até certo ponto, mas vai chegar a nossa morte e acabou a nossa vida. Mas aquele que se alimenta da palavra que procede da boca de Deus, Deus nos garante vida eterna, porque a palavra de Deus é vida, Cristo é a vida. Cristo é a vida de Deus e a palavra de Deus é a vida de Deus. Então, quando nós nos alimentamos de Deus, nós estamos alimentando vida, nós estamos comendo vida, nós estamos bebendo vida, vida eterna de Deus, nós estamos saciando, né? Nós não vamos buscar em coisas, nós vamos ter a vida de Deus em nós. A vida, o poder de Deus agindo através de nossas vidas, né? Através da fé em Cristo Jesus. Então, Deus fala, há um alimento, né? Há um alimento que é o próprio Cristo.
que Deus nos mandou, que Deus nos deu. E ele fala, alimenta-se da boca de Deus, porque esse alimento sai da boca de Deus. É ensinamento de Deus, para que nós possamos ter vida eterna, para que nós sejamos ensinados por Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar como caminhar com Deus e como endireitar nossas vidas, não é? Para podermos caminhar para os céus, para podermos entrar, né, na presença de Deus. Tudo o que Deus nos ensina, tudo o que Deus nos ensina é poderoso para produzir vida em nós. É poderoso para nos manter vivos. Então, tudo que vem de Deus, tudo que procede da palavra de Deus, vai manter a nossa vida eternamente. Vai manter a nossa vida para uma eternidade, não somente o tempo de nossa vida aqui, mas para uma vida eterna. Né? Isso que Jesus veio para nos trazer. A água que Jesus nos dá gera mudanças que são eternas. João 4. João 4, 11 a 14. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai que nos deu do poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas a jorrar para a eternidade. Né? Então, vai jorrar para a vida eterna. Então, Jesus, ele vem também agora como água, essencial para nossas vidas. Não é? A água, ela é essencial. Ela traz para nossas vidas, se a gente ficar um pouquinho a mais sem tomar água, o nosso corpo já começa a sentir, a gente morre, não é? Essencial para nossas vidas, não é? E Jesus, ele se coloca como a água, então ele coloca ali com a mulher, está tirando água, ele se coloca ali e ele fala, né, para ela, ele pede água para beber e ela fala, né, para ele, de onde, pois, tens a água viva? E Jesus fala, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Então ela fala, o Senhor não tem como tirar água, o Senhor não tem nada para tirar água, o poço é fundo, né? Como, pois, tens água viva? Aí ela fala, é tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu, bebendo ele próprio e seus filhos e seu gado. Então era ali um poço muito antigo, do tempo de Jacó ainda, Jacó havia aberto aquele poço. E ela fala, Jacó bebeu essas águas, os filhos dele, os gados dele bebeu essa água, não é? E tal a importância que era aquele poço, tal a importância que eles tinham, né, naquela água, daquele poço. Jesus responde, diz, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Então Jesus fala, né, do pão também ele fala, qualquer que comer desse pão vai ter fome novamente. E ele coloca aqui a água desse mundo, a água que nos descedenta nesse mundo, ele fala, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Quantas vezes por dia a gente toma água? Quantas vezes por dia a gente sente sede? E Jesus coloca, né, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Jesus, ele se coloca como a fonte, eu sou a fonte, eu sou o manancial que nasce, que jorra de Deus. Então ele fala sobre o manancial, ele fala sobre a fonte, o manancial que vai gerar, que vai trazer vida, né? Que vai trazer a eternidade de Deus em nós. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e temos a nossa consciência que Jesus é essencial para que a gente tenha vida, sem Jesus não tem vida, Jesus fala, sem mim não nada podeis fazer. Nós não temos vida em nós mesmos, mas Cristo ele veio para nos dar vida, e ele se coloca como pão e água, né? E ele fala que se nós bebermos da água que ele nos der, vai gerar em nós uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então ele fala sobre o manancial que nasce de Deus
e jorra e traz a vida eterna de Deus em nós. Então a água, Jesus, ele brotou de Deus, ele brotou lá do templo do Senhor, ele nasceu de Deus, ele veio de lá, trouxe para nós, não é? A água de Deus. É interessante que quando que Jesus traz a água dos céus para nós, que quando, né, ele é furado, o seu lado é furado na cruz do Calvário, sai água e sangue. Então Jesus, ele traz uma água para nós. Na pessoa de Jesus há uma água dos céus para nos alimentar realmente, para nos dessedentar, tirar o nosso desejo de água. E ele nos fortalece, ele nos fornece pão e água. Ele nos abastece com pão e água, né? E ele traz para nós a garantia de que algo vai acontecer em nós, que nós estaremos também sendo mananciais de vida, que nós também seremos usados por Deus como manancial, porque nós temos em nós uma fonte que nos abastece de Deus, do próprio Deus, que nasce de Deus e jorra dos céus, do templo dele, do trono dele para nossas vidas. Isso nos torna, né, pessoas que se identificam com Deus, a identidade de Deus, trazendo para nossas vidas, né, a glória de Deus sobre nossas vidas, porque nós estamos unidos com Deus através de Cristo Jesus, estamos nos alimentando nele e dele. E é isso que Deus quer, que nós reconhecemos que nós dependemos dele, que nós necessitamos dele, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos viver. Nós dependemos inteiramente da vida eterna que está em Cristo Jesus, que somente na pessoa de Jesus nós vamos encontrar o pão e a água dos céus, para que nós possamos nos alimentar do próprio Deus. Em meio a muitos que têm sede, nós temos água viva. João 7, 37 a 39. João 7. 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, a água que Jesus nos dá, em meio a muitos que têm sede, nós temos a água viva. Né? Então, Jesus, ele está ali numa festa e ele se coloca, né, ali em frente, ele vai, coloca ali em frente, fica totalmente visível, né? E ele coloca, né? No último dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Então, sede. Se nós temos sede, se você tem sede, deseja beber, venha a Jesus. Então, ele chama para ele, que ele vai suprir as necessidades, que ele vai trazer as necessidades, suprindo realmente ali as necessidades que Deus nos dá, que Deus coloca para nossas vidas. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então ele fala, quem crê em mim? Porque muitas pessoas não creem em Jesus. Mas ele faz uma diferença aqui. Quem crê? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, de qualquer jeito, falar eu creio em Deus? Não. Como diz as Escrituras. Então, quem crê em mim, como diz as Escrituras, como as Escrituras falam de Jesus, como ela nos ensina a respeito dele, rios de água viva correrão do seu ventre. Né? Então, a água é indispensável para a vida. Não dá para viver sem água, né? Necessidade. E ele fala da água a respeito do Espírito Santo, que, o 39, que havia de receber os que neles crescem. Então, havia, né? Então ele fala do Espírito Santo, queria vir, que nós iríamos receber, e ele fala do Espírito, né, que havia de receber os que nele crescem. Então, só tem o Espírito Santo de Deus, só recebe o Espírito Santo de Deus quem crê em Jesus. Então, Jesus sempre vai fazer uma diferença entre os que creem e os que não creem. Então, o Espírito Santo não é para todo mundo. O Espírito Santo, ele é para aqueles que creem em Jesus,
Porque ele fala assim, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus não ter sido glorificado. Então, o Espírito Santo é comparado à água, né, para nos dar vida. Então, o Espírito Santo em nós, ele produz as águas que nós precisamos. O Espírito Santo em nós, ele vai saciar as nossas vidas, né, através de Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo também, ele é colocado na Bíblia como água eterna, como água que dá vida, né, como água também que nos purifica, né? E em Jesus Cristo é a água que Isaías profetizou, né, há muitos anos atrás. Então, Isaías aí, 44, 2 a 4. Isaías, 700 anos antes de Cristo, né? 44, 2 a 4. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, né? Então, porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Então, Deus ele já havia falado, 700 anos antes, Isaías já havia falado que Deus iria nos dar, que Deus iria trazer sobre nós o Espírito Santo, que Ele iria enviar Jesus para nós. Então, ele fala de Deus que criou e formou no ventre. Então, Deus, ele fala que Ele vai nos ajudar. Aqueles que creem no Senhor, que eles confiam nele, Deus coloca como vai nos ajudar. Ele fala, não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Por quê? Porque derramarei sobre vós, sobre os sedentos, né, o meu espírito, derramarei água sobre os sedentos. Então, nós precisamos ter sede de Deus, ter sede das coisas do Senhor, né? Colocar o nosso coração, a nossa vida, o nosso espírito, tendo anseio pelas coisas de Deus, e Ele promete que Ele vai derramar sobre aqueles que têm sede, né, sedento, rios, sobre a terra seca. Ele fala, eu vou trazer águas, eu vou molhar, eu vou amolecer a terra seca, vou tornar a terra seca uma terra maleável, né? Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Então, ele fala de derramar o Espírito Santo, o Espírito de Deus, sobre a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, os descendentes dos que confiam ao Senhor, né? A posteridade, aqueles que vêm depois, daqueles que confiam em Deus, né? Que confiam no Senhor, e brotarão entre a erva como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. E ele fala sobre a beleza, sobre a vida, sobre, né, a glória, o brilho que terão, né, de pessoas que estarão servindo ao Senhor, terão a beleza de uma pessoa, né, a beleza de uma pessoa alimentada, a beleza de uma pessoa descedentada, que Deus traria para... ele fala sobre ribeiros das águas, né? A gente sabe quanto belo é as coisas que estão perto das águas, que nascem perto das águas, qual a beleza, qual é a vida, o vigor que se encontra, né? E ele faz essa promessa para todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que confiam em Jesus. Agora vamos lá para João 6. (57 e 58). O pão que é Jesus Cristo nos sustenta e sempre nos dá vigor. Então vamos falar sobre o pão que é Jesus, né? 57 e 58. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então, Jesus, é a palavra de Jesus, não é invenção, historinhas contadas, não é? Estamos com a palavra de Deus na mão, são versículos lidos,
trazendo ao nosso coração a realidade daquilo que Deus está nos ensinando, daquilo que Deus está falando conosco, a palavra de Deus, não é? E Jesus fala, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Então Jesus fala, o Pai vive, tem uma eternidade de vida, ele me enviou, e eu vivo pelo Pai. Então Jesus estava unido a Deus, né, unido com o Pai, e a vida do Pai manifestava-se em Cristo. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então, se nós nos alimentarmos de Cristo, ter Jesus como nosso alimento, como a nossa água, como o nosso pão, ter Cristo Jesus como necessidade básica, eu não consigo viver sem Jesus. Eu jamais vou conseguir ter vida longe de Jesus. Eu não sei nem pensar como viver sem Jesus. E quando nós temos essa consciência, né, a palavra de Deus, se estamos alimentando em Cristo Jesus, nós também vamos viver por Jesus. Por Ele nós vamos viver, através dEle nós vamos viver. E Ele nos dá a garantia de ser palavra de Deus, a garantia de ser a palavra, né, de Jesus, o santo, perfeito, né, aquele que não mente, aquele que é a verdade, Ele é a verdade. E Ele nos traz uma palavra de alimento, Ele nos traz uma palavra para que nos sacia, que sacia os nossos desejos, né? E Ele traz, e Ele fala, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram, né? O povo do deserto, Israel, comeu o maná e morreram. Se nós continuarmos somente nos alimentando com o pão desse mundo, com a comida desse mundo, nós também vamos morrer. Mas, se nós nos alimentarmos de Cristo Jesus, nós viveremos para sempre, né? Quem comer este pão, viverá para sempre. Então, palavras, promessas de Jesus, Ele está nos prometendo, garantindo vida eterna para aqueles que se alimentam de Jesus. E quando nós nos alimentamos de Jesus, assim como Jesus é alimentado por Deus e vive por causa de Deus e por Deus, pelo Deus, nós vamos viver por Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, Ele vai nos dar a sua vida. E com isso nós vamos viver, prosseguir vivendo nossos dias para servir a Deus e para buscar ao Senhor, adorar o nosso Deus, né? Para sempre, né? Jesus que traz a vida de Deus, o alimento para se ter a vida eterna. Então Jesus traz a vida de Deus, o alimento, né, para se ter a vida eterna. Então o alimento de Jesus, ele é vida, porque a água e o pão é vida. E Jesus Cristo, Ele é o pão do céu, a água de Deus, dos céus, Ele é vida. Então quem se alimenta de vida vai ter vida, não é? Então Deus, Ele nos traz, quem traz a vida eterna, que traz a natureza de Deus em nós, que nos fortalece, nos revigora, né, com o poder da eternidade de Deus, né, da eternidade de Deus. Então, Cristo Jesus, a nossa garantia de vida eterna, não é? É onde nós podemos recorrer, é onde nós podemos nos refugiar para podermos garantir uma eternidade de vida. E Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Se Ele está dizendo, a palavra de Deus fala que Ele é fiel para cumprir. Então creia nisso, creia na palavra de Deus, confia na palavra de Deus, se alimente de Jesus, se alimente em Cristo Jesus, porque a garantia de vida, ela é essencial, ela é verdadeira para nossas vidas, não? Ela é única, especial e tremenda para nossas vidas. E nós vivemos essa verdade. Deus, né, levanta o seu povo através da sua igreja para viver as verdades de Deus, né, para estar se alimentando em Deus, buscando alimento no Senhor, né? Queridos, ao terminar esta minha reflexão, chega a uma conclusão que me chama a atenção. Hoje em dia, em todos os tempos, nota-se que o povo de Deus muitas vezes é um povo sem muita força espiritual, pois não tem se alimentado do verdadeiro pão do céu. O resultado não poderia ser outro, a não ser uma anemia espiritual. Acredito, diante de todas as circunstâncias, que é tempo de amadurecimento, é tempo de buscar um alimento genuíno que fortalece o nosso espírito, nos prepara para grandes desafios da vida. Não podemos agir como crianças birrentas que rejeitam os alimentos que nos dá
substância. Precisamos voltar a ter fome de Deus, pois só Ele nos satisfaz. Quando a fome de Deus estiver corroendo nossas entranhas, então certamente daremos costa aos prazeres do mundo e às desventuras da vida para regressarmos à casa do Pai. Na mesa do Pai tem água e pão com fartura, não é? Então, na mesa do Pai tem água e pão. Amados, não dá para preencher a fome e sede de Deus com bens, riquezas, né? Lazeres. Não tem como, com fama, poder. Então, o mundo, ele tenta a estar enganando o alimento, a estar nos dando alimento enganoso, através de busca por dinheiro, busca por bens, busca por lazeres, busca por fama, por poder, por tantas coisas, não é? Por beleza, por tantas coisas, tenta preencher as nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz que nada disso pode saciar nossas vidas. Você pode ver que quem busca por essas coisas vai estar sempre descontente, vai estar sempre tendo no coração mais necessidade de mais coisas para preencher a sua vida, né? Mas exatamente Jesus veio para preencher essa necessidade, esse anseio por coisas, Às vezes as pessoas pensam que está desesperado, agoniado, enfraquecidos, e acha que são coisas do mundo que vai preencher os seus corações, as suas vidas. Mas a fome de Deus, a sede de Deus, ela provoca o mal-estar realmente. Por quê? Porque nós precisamos correr não para as coisas desse mundo, mas nós precisamos correr para Jesus. Quanto mais nós tentarmos preencher essa necessidade de pão dos céus, de água dos céus, com coisas desse mundo, nós vamos continuar frustrados, nós vamos continuar, sempre precisamos de mais para preencher e nunca vai preencher, porque somente Jesus, ele veio com a proposta de trazer o preenchimento aos nossos corações, porque quando você encontra Jesus, você encontrou algo maior, muito mais do que qualquer outra coisa que o mundo pode dar, e com você é saciado. E as outras coisas Deus vai colocando no seu lugar. Então, nós precisamos aprender, né, a estar realmente buscando a Deus, porque nada que esse mundo pode oferecer, pode ser famoso o que for, pode ser poderoso o que for, se não tiver Jesus, nunca vai se satisfazer, essas coisas não vai satisfazer, e muito mais no próximo mundo, né? Porque a necessidade de Deus vai continuar ali, a necessidade de ser preenchido pelo céu vai continuar ali. E as coisas não vai ter o lugar que somente Jesus pode trazer e ser em nossas vidas. Porque essas coisas que o mundo, as pessoas buscam tanto, essas necessidades que o mundo oferece em lugar de Jesus, pois só Jesus, somente Jesus nos prometeu, somente Ele nos prometeu, né? Somente Ele, nele, encontraremos a água e o pão que pode nos preencher e satisfazer e nos realizar. Somente em Jesus nos tornaremos pessoas realizadas, porque Ele é a água e o pão que desceu do céu para satisfazer o nosso coração. Esse é o alimento de Deus que Deus nos preparou para saciar o nosso coração. O nosso coração é eterno, né? Deus colocou a eternidade em nossos corações. O nosso coração é eterno. E ele precisa da eternidade de Deus nele. Porque senão o vazio é tão grande, tão grande, tão grande. Busca por coisas. Mas na realidade a nossa alegria está nele. Se você está precisando de mais, e seu coração está necessitado, parece que está necessitado de mais, de coisas, de poder, de fama, de lazer, de tantas outras coisas, né? Busque, não se engane. Busque em Cristo Jesus. Não deixe o seu coração te enganar, mas busque em Cristo Jesus. Porque a única coisa que vai preencher o teu coração é a eternidade de Deus. Seu coração é eterno. E a única coisa que vai preencher o seu coração é a eternidade de Deus nele. É a vida de Deus nele. É a vida eterna de Deus nele. E para isso nós precisamos nos alimentar do pão e da água que desceu do céu. Que o próprio Deus preparou para que nós pudéssemos nos alimentar e ser saciados. Amém? Então aí uma boa noite, né? Que Deus possa manifestar o poder dele em nossas vidas, que Deus possa falar tremendamente aos nossos corações, continuar falando aos nossos corações,
Que nós possamos nos render a esse Deus maravilhoso, tremendo, amigo, fiel, verdadeiro, não é? Para que nós possamos ser realizados, para que nós possamos continuar na força e no poder, né, do alimento dos céus, pão e água, que desceu do céu, que veio para nos dar alimento. Amém? Uma boa noite. Amém?